Não, não é clickbait. Estamos cada vez mais próximos de um escalonamento de conflito a nível mundial. E as notícias estão aqui para trazer as informações que você precisa saber a respeito deste tópico. Eu sou o Júlio Lobo e hoje estamos aqui juntos para mergulhar no Boletim Sobrevivencialista. Caso você seja novo aqui no canal, saiba que, eventualmente, a gente faz algum boletim trazendo algumas notícias importantes que você precisa saber e é do nosso interesse sempre que a gente agrupa algumas notícias, trazê-las para discutir sobre elas. Hoje, temos duas notícias muito interessantes e que você precisa saber para que juntos a gente possa refletir e tirar nossas conclusões e ficarmos mais preparados. A nossa primeira notícia tem a seguinte manchete: OTAN, estamos nos preparando para o conflito com a Rússia. Veja só, vamos ler a notícia e depois a gente faz os comentários. O chefe do Comitê Militar da OTAN disse nesta quinta-feira que a aliança militar do Ocidente está se preparando para um eventual conflito com a Rússia, em meio à guerra na Ucrânia. Rob Bauer, o almirante da OTAN, disse aos jornalistas que nem tudo é planejável e que nem tudo será fácil nos próximos 20 anos. Abre aspas, eu não estou dizendo que dará errado amanhã, mas temos que perceber que não é certo que estaremos em paz. É por isso que temos planos e é por isso que estamos nos preparando para um conflito com a Rússia e grupos terroristas, continuou o militar. Mesmo assim, Bauer declarou que uma guerra com Moscou só aconteceria se a OTAN fosse atacada. Ele disse, não estamos buscando nenhum conflito, mas se eles nos atacarem, temos que estar preparados, reforçou o almirante. Enquanto isso, em Bruxelas, sede da aliança, o almirante ainda disse que a OTAN precisa de uma transformação bélica para o momento. Segundo ele, no passado, os governos viviam em um estado onde era tudo abundante, previsível e controlável e focado na eficiência. Ele também reforçou que a Ucrânia, em guerra com a Rússia, continuará tendo apoio da OTAN no futuro, porque o resultado deste conflito vai determinar o destino do mundo. A declaração de Bauer ocorre nessa mesma semana em que a OTAN anunciou que vai fazer os maiores exercícios militares desde a Guerra Fria. Cerca de 90 mil soldados estarão envolvidos em tais exercícios. Perceba que não é o Júlio sendo trágico e querendo trazer holofote para uma visão apocalíptica. Nós estamos vendo que o mundo está ganhando tensões em vários conflitos ao mesmo tempo que podem culminar em um potencial desastre a nível global. Observe também que ele deixou bem claro aqui que o resultado do conflito com a Ucrânia pode determinar o destino do mundo. Isso porque muitas balanças de poder estão penduradas neste conflito. E naturalmente a gente nunca sabe quais são as repercussões que podem causar a partir daí. Não é de hoje que eu falo para vocês que nós estamos passando por um período de fim da nossa civilização. Entenda aqui que isso não significa o fim do mundo. A nossa vida civilizacional dura entre 250 e 500 anos. Nós estamos chegando no fim do período desta vida civilizacional onde nós estamos vivendo. Isso significa que transições muito difíceis acontecerão nos próximos 20, 30 e 50 anos. Desde recessões econômicas até problemas com variados tipos de confrontos culturais e religiosos, e tudo isso mostra que estamos em um mundo que está trocando a ordem de poder. Se você quiser entender mais um pouco sobre os ciclos das ordens de poder, tem um vídeo fascinante que foi lançado há um ano atrás, que eu vou deixar aqui na descrição, onde ele vai te trazer a história dos últimos 500 anos. E lá você vai entender por que os ciclos são determinados quase que de forma econômica e são muito previsíveis. O que nós estamos passando neste momento, nós já passamos em séculos passados por diversas vezes. A única roupagem diferente são os avanços tecnológicos e de estarmos em um ano diferente. E por que você tem que se preocupar com esse cenário macro, né? Esse cenário político, global e militar a nível ao mundo inteiro? Porque todos esses processos de transição civilizacionais vão causar dificuldades na sua vida prática. Eu não vou nem entrar aqui no critério de uma potencial guerra nuclear. Aí sim, provavelmente seria um grande game over. Mas, se ela for descartada, se não tivermos uma guerra nuclear, e a expectativa é que nós não tenhamos, você ainda assim vai passar por um período onde a nossa economia vai sofrer, os governos estarão em crise, a população vai entrar em confronto contra si mesmo, provavelmente haverá tentativas de tomada de poder, guerra civil, e tudo isso já está documentado na história como um processo cíclico que acontece várias e várias vezes.
Por isso, eu reforço. Entenda que o que eu estou falando para você não vai acontecer hoje e não vai acontecer amanhã. Talvez aconteça nos próximos 10, 20 ou 30 anos. Então, o planejamento aqui é para longo prazo. Você ainda tem tempo, mas ele provavelmente está acabando. Mudando um pouco o escopo para algo menos trágico, mas que também denota alguns sintomas interessantes, vamos para a nossa próxima notícia, bem inusitada inclusive. Moradores constroem ponte no Rio Grande do Sul com 6 milhões de reais após o governo estimar um valor superior a 20 milhões. Os aproximadamente 3,5 mil moradores da cidade de Nova Roma do Sul já contam com uma nova ponte para acessar a cidade de Farroupilha, também na Serra. A antiga, com mais de 93 anos, caiu com a cheia do Rio das Antas, devido às chuvas ocorridas no início de setembro do ano passado. A antiga estrutura tinha capacidade para suportar 24 toneladas. O governo do Rio Grande do Sul chegou a divulgar que a construção de uma nova ponte custaria aos cofres públicos cerca de 20 a 25 milhões de reais e as obras seriam concluídas entre 2024 e 2025. Quando ocorreu a queda, a população se reuniu e criou a Associação Amigos de Nova Roma do Sul. A entidade, sem fins lucrativos, possui quase 200 sócios, uma página no Instagram e arrecadou recursos para a construção da nova estrutura de 4 maneiras: Pix, rifas, que arrecadou quase 2 milhões, eventos finais de semana e doações de empresas. Pelo estatuto, nenhuma pessoa que tiver cargo público pode ocupar espaço na diretoria da associação. O prefeito garante que elas não tiveram incentivos fiscais para doar. A arrecadação total ultrapassou os 7 milhões, sendo que o custo da ponte foi um pouco mais de 5,7 milhões. O comprimento da ponte é o mesmo, mas a nova aguenta até 45 toneladas, em vez dos 24 toneladas anteriores. Veja só que interessante, foram apenas 138 dias entre a queda da ponte e a inauguração de uma nova ponte. A associação ainda vai finalizar as melhorias e o paisagismo da nova ponte, depois vai escolher o que fazer com o restante do dinheiro. Eles pensam em fazer algo para reverter para a própria comunidade. Para tal situação, nós temos 3 potenciais alternativas, sendo que as 2 primeiras são as mais prováveis. A primeira é que provavelmente alguma irregularidade burocrática nesta ponte será detectada e a associação será processada, afinal estamos no Brasil. A segunda possibilidade é que alguém da associação, uma vez que ganhou sua reputação, pode acabar tentando se eleger como o político da vez. E a terceira alternativa é que simplesmente as coisas fiquem como estão e talvez tenhamos encontrado uma forma mais eficiente de resolver os problemas de uma comunidade. Eu sou um cara esperançoso e eu acredito na terceira opção. No entanto, perceba aqui que nós temos um fator curioso acontecendo. Quando uma população está com tanta descrença no Estado e no governo de maneira geral, a ponto de utilizar das suas próprias iniciativas para arrecadar fundos, isso significa que estamos em um colapso no nosso sistema nacional. Veja, quando uma pequena comunidade é forçada a fazer um esforço para eles, sem depender de nenhum poder estatal, isso significa 2 coisas. Primeiro, que o poder estatal já não é mais levado a sério. E segundo, que nós não precisamos do poder estatal. Isso naturalmente gera um vínculo com o que nós falamos anteriormente. Perceba então que nós estamos em um país que hoje não é levado a sério. Inúmeras pessoas acompanham as notícias, sabem o estado de nossa política e entendemos que o Brasil, na verdade, nem de perto é um país que deve ser levado a sério. Por isso, essas iniciativas privadas estão se tornando cada vez mais presentes, o que pode ser muito bom. Uma vez que a gente entende que nós não podemos ficar sentados esperando o papai Estado fazer alguma coisa por nós, as coisas acontecem. Aqui na nossa vida pessoal, a gente passou por algo assim também, onde uma vez não atendidos, tomamos iniciativas e reconstruímos quase 1 quilômetro de estrada por conta própria. Isso significa que nós devemos derrubar o Estado e lutar em rebelião? Não. Isso é um processo natural. Todo organismo que é disfuncional tem a tendência a atrofiar e lentamente desaparecer, mesmo que ele desapareça de forma trágica. Mas o ponto é que existe uma regulação natural nas coisas e conforme as pessoas ganham conhecimento, poder, habilidade e ampliam a sua visão de mundo, elas começam a descartar as ferramentas antigas. E parece-me que o método de funcionamento atual que nós temos no nosso país está mais do que obsoleto e não atende às expectativas da nossa nação. 2 notícias simples, mas que trazem o mesmo tema. Uma traz uma notícia de aviso de mudanças globais acontecendo. A outra traz um pequeno foco de esperança, mas denota algo perigoso que está acontecendo por trás também.
Isso significa que os tempos atuais são confusos. A gente sempre espera pelo melhor, né? Mas a gente tem que se preparar para o pior. Muitas vezes as pessoas interpretam o sobrevivencialismo como se fosse uma tribo de pessoas que esperam pelo apocalipse para viver igual o Mad Max. Não, nem de perto. Mas o nosso objetivo é estar atento às ameaças, entender como elas podem transcorrer ao longo do cenário global e como elas vão impactar a nossa vida e a vida de quem a gente ama. Por isso, entenda, tudo indica, os mostradores indicam de que teremos tempos difíceis à frente. Vira estatística quem não aceitar os fatos. Ao longo de todas as transições civilizacionais, milhões de pessoas pereceram. Essas pessoas provavelmente pereceram por não estarem atentas ao que está acontecendo. Afinal, o preparado tem maiores chances de sobrevivência. Cabe a você decidir se você é um preparado ou se você é parte da estatística. Eu espero que você tenha gostado de mais um Boletim Sobrevivencialista. Fique à vontade para colocar nos comentários o que você pensa sobre o que nós conversamos e eu tenho certeza absoluta de que nos veremos muito em breve. Se você acha que esse tipo de vídeo atrai bastante interesse da sua parte, se você acha que eu preciso fazer mais edições de boletins sobrevivencialistas, coloque nos comentários. De repente é uma forma interessante de mantermos um diálogo mais direto e mais atento também às ameaças globais. Muito obrigado pela sua presença, eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.